Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa segunda-feira, abrindo a semana, né? E uma semana de clássico Grenal, no próximo sábado, 16 horas, no Beira-Rio, né? Teremos o Grenal do retorno, né? Tivemos aí no primeiro turno a vitória do Inter, lá em Curitiba, quando vivíamos aquela, né, tragédia climática aí, o Grêmio sem estádio, sem o seu estádio para jogar. Então foi realizado lá no Couto Pereira, em Curitiba, com vitória do Internacional por 1-0. Agora, o jogo do retorno, né? No próximo sábado, então, e aí situações diferentes. O Internacional já no G6, querendo, né, até a possibilidade de um G4 para ter vaga direta na Libertadores da América. O Grêmio já se afastou um pouco, né? Respirou um pouco mais aliviado aí dessa zona ali, rondando zona de rebaixamento. Então, as duas equipes querendo aí subir na tabela de classificação. O Grêmio ainda, né, sul-americano, evidentemente que deve chegar, mas uma possibilidade ainda remota, inclusive, de chegar aí, né, uma Libertadores da América, pelo um G8, se isso acontecer, ou próprio até G6. Bom, mas esse é o Grenal. O Internacional, né, já tinha voltado às atividades na última quinta-feira, já para esse clássico, e o Grêmio retornou hoje à tarde, né? O Grêmio que jogou na quarta-feira, aquela derrota para o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, né, acabou recebendo folga até hoje. O Internacional, que tinha jogado no domingo retrasado, ou melhor, no sábado retrasado, com o Corinthians, teve folga até a quinta-feira, ou seja, né? Então agora, reta final de preparativos aí da dupla Grenal para esse clássico. E muitas dúvidas, né? Tanto do lado do Inter quanto do lado do Grêmio. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV para todo o Brasil, pelo canal 575 da antena parabólica, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet, né? Para o mundo você tem, estamos aqui também no Stream TV, né? Nossos estúdios aqui no Shopping Total, como vocês podem perceber. Agora, para o mundo, vamos através, né, das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia ou da noite. Se não pode ver ao vivo, aí você tem essa possibilidade. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para... Olha só, como sempre, né? Simir, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nosso Dois Toques de hoje, dessa segunda-feira, para já começarmos aí a projetarmos, né? Olha só a importância desse Grenal, hein? Amanhã temos seleção brasileira, né? Jogo em Brasília, mas o técnico Dorival Júnior estará sábado aqui no Beira-Rio, no Clássico Grenal, com a presença, inclusive, do técnico da seleção brasileira. Bom, para projetarmos esse clássico aí já, início de semana, comigo, o colorado Gilberto Batista, outro lado lá, né, o gremista e conselheiro Marco Antônio Fumagalli e o polêmico e reverente Ângelo Garbassi. Como é que se inicia esse clássico Grenal aí, Garbassi? Que fato interessante que vai haver nesse Grenal, que não é a novidade, mas é um fato interessante. Na caça-mata do Inter vai estar Roger Machado, cara que já passou pelo Grêmio, foi consagrado pelo Grêmio, querido pela torcida do Grêmio, mas que é um profissional acima de tudo. Profissional sério, competente e estará no banco do Internacional, ao contrário do que muitas vezes já esteve. E o Roger no banco. E dentro do gramado estará o Edenilson vestindo a camiseta do Internacional, que muitas vezes já enfrentou o Grêmio, já até fez gol em Grenal, mas agora vai enfrentar a torcida do Inter no Beira-Rio. Apesar que eu acho que o Edenilson ainda, quem sabe, guarda uma certa mágoa, porque no final, pelas perdas de pênalti e tudo, a torcida começou a pegar no pé dele. Mas é um Grenal difícil da gente decifrar, porque o Grêmio tem uma dúvida se ele vai com o Soteldo ou ele vai sem Soteldo. Porque se ele vai com o Soteldo, ele diminui a força no meio de campo e diminui também a marcação. Mas, por outro lado, se ele vai com o Soteldo,
ele amedronta o Internacional. Por quê? Cá entre nós que o Soteldo tem uma habilidade tremenda. E ainda também, entrando com o Edenilson, parece que o Renato quer fazer com o Edenilson o mesmo que ele já fez com o Ramiro. Por outro lado, o Internacional tem o lateral Bernabé, que apoia uma barbaridade, que ele é mais quase que um ponta esquerda do que um lateral, mas eu não sei qual que vai ser a atitude dele pelo lado esquerdo, enfrentando o Edenilson, que o Edenilson praticamente vai ser o marcador dele. E, por outro lado, o Bruno Lopes, não sei se vai poder atuar como lateral avançado, como ele atua, tendo ali, pelo lado dele, o Soteldo. Olha, é um Grenal de um jogo de xadrez, difícil de se decifrar. O grande medo da torcida do Grêmio para esse Grenal, segundo eu consegui constatar, é o problema da zaga, porque não levo muita confiança mais no Kahneman e a zaga do Grêmio não tem sido um ponto forte. Então, esse Grenal é um Grenal cheio de pontos de interrogação. A questão do Soteldo aí é que o Grêmio vinha agora nesses últimos jogos jogando com o Arezzo, né? E deu uma bela resposta, uma resposta positiva, né? Conseguiu aquele empate lá contra o Botafogo, depois a vitória diante do Fortaleza, teve essa derrota para o Atlético. Então, essa eu acho que é a grande dúvida, né, Fumagalli? E aí foi aqui essa colocação que o Garbaski fez, né? Agora, o Renato sempre disse que o Soteldo é um craque, e é um belo jogador, né? Então, eu não vejo. Craque tem que jogar, né? É o que ele disse, ele sempre disse que o Soteldo é um craque, né? Então aí não tem como abrir mão do craque. Eu não acredito que ele abra a mão do Soteldo, né? Mas, agora, esse é um dos problemas do Grêmio. Contra o setor defensivo, o Kahneman, Garbaski, ele foi preservado exatamente desse jogo, né? Porque vinha numa sequência intensa de jogos e foi preservado nesse jogo contra o Atlético Mineiro exatamente para estar no Grenal, porque ele tem essa característica de um zagueiro de muita intensidade, um zagueiro de muita força. Tu não pode abrir mão, deixar de ter um jogador como ele no Clássico Grenal. O Magalha. O Grenal é o tipo da partida onde a gente não sabe bem quem é favorito, porque o Grenal pode mudar tudo. Não, esse favoritismo, só não querendo interromper, mas interrompendo, é a máxima aquela. Sempre um chega melhor que o outro. Mas, quando a bola rola, o favoritismo acaba. Porque é um clássico. E já temos 500 exemplos aí, onde um está muito superior ao outro, e aí as coisas não tem Grenal, não tem favoritismo. Dá um certo favoritismo para o Internacional é a sequência de jogos, né? O Grêmio tem altos e baixos, né? Tem partidas excelentes, até recentemente o Grêmio mostrou que pode jogar melhor do que vinha jogando. Então, realmente, o Grenal é aquele momento que a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. Porque cada técnico tem a sua receita, né? E muitas vezes, a gente que é mais velho, né? Na década de 70, o time do Internacional era o time dele, né? E o Grêmio, às vezes, ia lá e incomodava, dizendo, não, ganhava, não. A famoso Grenal aquele, né? Do 6-0 com o gol do Zequinha, né? Quem lembra? O Internacional entrava e olha, para saber o resultado. E aí, em outras situações também, vamos lá, Grenal do século, né? O Grêmio ganhando 1-0, virou o primeiro tempo virando 1-0, o Internacional com 10, foi expulso o Casimiro, o Internacional no segundo tempo virou o jogo. O Grenal não tem como projetar. O Grenal é por isso que... Já que tu falou dos mais antigos, né? Já dizia Hildo Meneghetti, Grenal é Grenal. Ou Grenal se ganha, se perde ou se empata. Aí era o Dino Santos. Gilberto, bom, o Internacional está numa outra situação, uma ascensão aí, olha, muito ótima aí, né? Desde que o Roger assumiu, são 9 jogos, vencibilidade de 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates, né? E vai para esse Grenal, né? Com a possibilidade, inclusive, né? E essa que o Ângelo falou, essa questão, é uma novidade, não tenha dúvida, essa questão do Roger estreando como técnico dele. Mas ele já se manifestou
né? Eles, inclusive, têm uma frase, até mostramos essa frase, mas acho que a gente pode lembrar, Otávio, aí, né? Tem essa postagem aí, né? Onde ele foi bem categórico aí em relação à frase. Olha só o que ele disse após o jogo contra o Corinthians, né? Questionado sobre isso. Grenal é algo singular na minha carreira. Já joguei muitas vezes contra o Grêmio, mas agora pelo Inter é algo único. Quero estar com a cabeça fresca porque esse é o momento que todo profissional sonha. Espero aproveitar esse momento, vai estar no livro da minha vida. Então é mais um incentivo, né? Mas o Inter vindo nessa situação aí de 9 jogos e um outro momento, né? Jogando um outro futebol bem diferente do que atuava. Então, de verdade, essa sequência, né, Gilberto, de 9 jogos aí, a invencibilidade, repetindo, com 6 vitórias e 3 empates. Dá para dizer que o Internacional conseguiu achar com o técnico Roger o caminho, né, que possa mantê-lo hoje nessa forma de equilíbrio e tranquilidade. Mas também acho que Grenal, falei para o Garbasca aqui antes de começar o programa, que considera o Internacional favorito, né, por alguns motivos. 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, ajustou o time. Uma vez aqui antes, nós discutimos muito pelo Bernadette, lembra? Exato. Que não jogava nada, que não sei o quê. Tá aí, ó, a resposta está sendo dada dentro do campo. É um cara que apoia, que faz gols, já fez alguns gols, né? A preocupação nossa do time do Internacional é se o Borré vai conseguir se recuperar, porque o Valência Deve estar. realmente está numa situação que nos incomoda muito, que já deveria ter passado essa fase dele. A gente não sabe qual o problema, o que a gente percebe que é um problema muito pessoal do atacante, né? E começou naquela trágica partida contra o Fluminense, aqui no Beira-Rio, que nos tirou da Libertadores da América. Então, eu vejo o Inter como favorito, mas concordo com o Bargaça que é Grenal. Grenal é Grenal, né? E mais, Cadu, também é um Grenal muito importante para os dois lados. A reafirmação do Internacional para o grupo G4 foi uma possibilidade enorme e uma decadência do Grêmio que vai ter que lutar para não ir para o rebaixamento. Então, eu vejo muito importante esse Grenal. É no Beira-Rio, vai estar lotado, com certeza Já a projeção hoje, a projeção de 48 mil pessoas. 48 mil pessoas, e vai ser difícil para o Grêmio, vai ser difícil. Eu acho, não quero entrar no mérito do Grêmio, mas tem uma defesa, não digo velha, mas já está em estado de final de carreira. Né? Depende com quem ele jogar, né? Porque ele tem o Bruno Eli. Mas aí se ele pega ali o Borré e mais aquela gurizada que está voando, né? Que o Roger, com muita inteligência e maestria, fez os guris jogar, é um problema sério para a zaga do Grêmio, né? E outra coisa, que tu falaste aí do Roger, né? Bonitas as palavras dele, a gente entende isso. Nós, colorados, ainda ficamos com o pé atrás quando ele foi contratado, mas depois mostrou para que veio, né? E o Edenilson também. O Edenilson jogou no Internacional, nunca jogou no Grêmio. É um desafio enorme para ele, é um momento ímpar para ele, de repente, fazer uma boa partida e se sobressair nesse Grenal. Mas considero o Inter o grande favorito. Pois é, e o Edenilson também, né? Tivemos vários jogadores aí que vestiram uma camisa, depois a outra, trocaram, né? E o Edenilson, claro, ele teve um momento bom internacional, depois, no final, eram jogadores muito criticados pelas não conquistas do Inter, né? Que era uma bobagem, né? E era um contexto todo, não era só o Edenilson, porque tinha perdido alguns pênaltis, enfim e tal, né? Claro que isso aí também, o jogador tem o lado, assim como o Roger tem esse lado motivacional para enfrentar aquele clube onde ele se consagrou como jogador, depois foi como técnico também, mas como ele disse ali, já enfrentou o Grêmio depois como jogador também, quando atuava pelo Fluminense, como técnico, né, também em outras equipes que passou. Claro que como tem essa rivalidade aí contra o Internacional, ela aumenta ainda mais. E o Edenilson também, é um tipo daqui um pouco de motivação a mais, né? Embora o Clássico Grenal já tenha essa motivação natural do jogador, aí, como eu digo sempre, não eu, né? É um conceito que se tem, uma competição dentro de outra competição, né? Até usando também a frase dada como o Magali falou, né, dos mais velhos, né, do saudoso, né, e grande frasista, como eu digo sempre, Ibsen Pinheiro dizia: Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. Essa era a frase dele. Né? Tu sabe que eu tenho sabe que eu tenho um posicionamento
fazendo a consideração com relação aos dois treinadores. O Roger, se saindo bem, jogando bem e ganhando o Grenal, eu acho que o Roger se consagra em definitivo no Rio Grande do Sul. Por outro lado, se Renato não ganhar o Grenal, se ele ganhar o Grenal, é mais uma afirmação do Renato. Mas se não ganhar o Grenal, eu tenho a impressão que a curto prazo, a médio prazo, está encerrado o ciclo dele no Grêmio. Porque não vai conseguir ganhar do Roger, o Roger vai marcar a presença. Agora, se ele ganhar, pode ser que prolongue a vida dele, dependendo ainda dos resultados no Campeonato Brasileiro. Porque o Renato, cá entre nós, já não é mais unanimidade no meio da torcida do Grêmio. Quando o Renato antes não tinha contestação, era o rei Renato para cá, pai Renato, isso e aquilo. Agora ele já não é tão endeusado. Agora imagine se acontece uma vitória do Inter no Grenal e uma consagração do Roger. É um lado para cima e o outro bem para baixo. Por isso que eu digo que esse Grenal é muito importante nesse sentido. O Internacional vai subir algumas casas, pode chegar no G4, e esse Grenal é aquela velha história. O que está pior se ganhar se motiva, e o que está melhor se ganhar, melhor ainda, né? Ou pode perder e se desmotivar a partir daquele momento, a partir daquela derrota. Então eu acho um Grenal de extrema importância, realmente, são dois campeonatos, o brasileiro e o Grenal, que vai realmente destacar essa possibilidade. Se o Renato perder, para mim, ele já está até fora do Grêmio a partir de dezembro, mesmo ganhando, porque ele não tem mais clima dentro do clube, né? Ele só dá entrevista furada e as mesmas entrevistas que a gente vem vendo aí, e muitos jornalistas que eu falo isso, né? E a afirmação do Roger, ela vai ser plena e absoluta. Então é um Grenal muito decisivo. Nessa linha não tenho dúvida, né? Mas o Renato, a previsão, a projeção é que o Renato realmente não permaneça no próximo ano. Já foi dada essa informação até. Acho que ele não quer ficar também. Ele não quer. Né? Ele está desgastado, aquele negócio de ficar no hotel todo o tempo. A crônica. Não foi num jogo aí que deveria ir, não só foi. que a futebol as coisas não são definitivas, elas mudam a cada momento, né? Se o Renato tivesse a possibilidade, o Grêmio tem uma muito remota, tivesse ganho aí, né, do Atlético Mineiro, ganhando o Grenal, o Grêmio depois tem um jogo, teoricamente, né, 3 pontos, que é o Atlético Goianiense, que já está aí rebaixado, seu próprio presidente já disse que está rebaixado. O jogo da Arena, então, aí era outra situação. Quer dizer, o Inter também era favorito para o Atlético Goianiense. Não, mas aí volaram, outra situação, o time já rebaixado, não tem nem como pensar numa situação como essa. Mas aí nessa projeção o Grêmio tem uma possibilidade. Ela existe, praticamente existe, mas praticamente não existe, né? Mas aí, no futebol, as coisas são definitivas. Não tenho dúvida que o Grêmio, né, se estivesse já encaminhado para uma Libertadores, o Renato ficaria. O Renato ficaria. Né? Uma Sul-Americana, onde o Grêmio deve chegar, né, eu acho que até uma questão mesmo de renovação, de desgaste. Já foi dada essa informação até pelo companheiro, né, o Leonardo Meneghetti, que também já é uma decisão tomada por ele de que não permanecerá, como também foi dada a informação, né, pelo também amigo, companheiro jornalista João Batista Filho, que o novo diretor técnico do Grêmio para o próximo ano já está acertado com o Luiz Felipe Scolari. O Filipão estaria de volta. Bom, essas são as informações. Só que, de repente, as coisas, né, no futebol, elas mudam muito. Mas o Renato tem isso. Agora, tem essa questão também, né? Essa necessidade do Renato vencer aí também, independente da situação de tabela, até tu tem um pouco de razão. Uma derrota pode fazer com que o Grêmio volte ali a rondar aquela situação ali de zona de rebaixamento, né? Ficar vivendo aquele clima, aquela coisa ali. Embora não acredito, rebaixamento, o Grêmio não tem mais essa possibilidade. Embora a matemática tem, como no futebol matematicamente existe, né? Mas essa situação aí também por isso que é importante, né, Fumagalli? Porque o Grêmio, o Internacional, vem de 3 Grenais, 3 vitórias nos últimos clássicos Grenais, ou seja, o Grêmio e o Renato perderam os 3. Isso também tem a questão da autoestima dele. Né? Esse ano o Grêmio não venceu o Grenal. A gente já comentou algumas vezes aqui no programa, o Grêmio tem um problema recorrente de esquema de jogo. A zaga
fica desprotegida. Então, o zagueiro paga o preço do buraco no meio de campo. Assim como também não tem sabido cobrir os avanços laterais. Então, isso aí é esquema de jogo. Tá? Também parece... Mas o Renato acertou agora, vamos lá. Pois é. Olha o que foi o Grêmio com o Botafogo, olha o que foi o Grêmio com o Fortaleza, olha o que foi o Grêmio, mesmo perdendo para o Atlético Mineiro, foi melhor que o Atlético Mineiro, Mas, Cadu, Então, o Grêmio é outro, a mecânica do jogo do Grêmio, o Renato é não outra. pode estar ganhando por 2-0 na Arena e deixar o Atlético virar. Não, mas 3-2. foi antes. Pô, mas ele Foi tá aí. antes. Ele Foi tá antes. aí, ele tá aí. Foi antes. Veja bem, faz desde 2017 que ele foi campeão da América, tudo bem, ele tem seus méritos, mas faz 7 anos que ele monta time e o time não deu certo. Então o ciclo dele tem que acabar. Porque Acabar momentaneamente. se ele ganhar o Grenal, ele pode ganhar? Claro que pode. Pode. Agora, é um jogo aberto, Agora, veja bem, ele não precisava estar nessa situação que está agora, se ele tivesse acertado, feito o trabalho. Ficou falando de enchente, de viagem. Eu já falei aqui, todos nós, profissionais, viajamos. Eu já teve ano que eu viajei 60 mil quilômetros de carro, dirigindo, tá? E isso aí, uma viagemzinha de avião aí, não acaba com o jogador. Isso é uma conversa. O Magali. Não, e como é que os outros, o Juventude Internacional, não passaram por isso? Não, passaram, mas mas não tanto. O Juventude praticamente jogou no seu estádio. Sim. Não, tá? Não, era a questão dos aeroportos. O Internacional voltou muito antes. Também perdeu os primeiros jogos jogando na sua volta cá. Agora, os números dizem. Tá? Os números dizem. O Grêmio no primeiro turno, esse jogo contra o Atlético Mineiro foi os últimos jogos atrasados. No primeiro turno, o Grêmio ficou, né, na contagem do primeiro turno, em 17º lugar, 14 derrotas, com um aproveitamento de 26%, 27%. No retorno, Fumagari, o Grêmio é a 4ª melhor campanha. Só um pouquinho. Então, ou seja, não dá para negar, porque se sabe que os principais pontos de um time numa competição se ganha onde? Na sua casa. E o Grêmio não jogou na sua casa. Não dá para negar isso aí. Na verdade, não dá. Só, Cadu, uma coisa. Ó. Sempre tem... Ele não fala do esquema tático. Não, as entrevistas dele são entrevistas que não dizem nada. Reclama da enchente, reclama das viagens, reclama sabe? Culpa os jogadores. Eu nunca vi uma pessoa que nunca errou. Ele não erra. E eu acho assim, todos nós erramos. E o mínimo que alguém tem que dizer, olha, eu falhei nessa parte. Tu já viu algum treinador dizer eu errei? Já vi. Pode ter sido, mas eu não me lembro. Agora, quando o treinador começa a queimar os atletas, em vários cases... Mas ele não queima, pelo contrário, ele sempre diz, olha, uma coisa que não dá para negar, pode se discutir a capacidade do Renato, agora, de gerência de grupo, é quando ele vem, tudo que ele já disse pro meu grupo, já disse lá dentro, já disse no vestiário. Ele não pode dizer que ele disse para os jogadores que o esquema que ele fez não ia dar certo contra o Atlético Mineiro. Ele dizia, eu avisei os jogadores. Mas só um pouquinho. Quem escalou foi ele. Como é que ele avisou os jogadores? Não, mas foi. Até porque havia a questão de jogar o Cristaldo e o Aravena junto, né? Aí ele olha. O Cristaldo e o Monsalve. O Monsalve, tá, desculpa, obrigado. Isso aí. Né? Então, estrangeiro no Grêmio, né? E aí ele botou mesmo história, não tem condição, mas tipo assim, quando ele deu aquela, te mostrando, olha, eu avisei, eu disse, então botei para mostrar. Quando ele mudou o esquema, mostrando que não podia jogar com os dois juntos, o Grêmio passou a ser outro. Tu é pago para fazer o que é certo. Primeiramente, eu acho que se o treinador for escalar o time em função do que a crônica, a torcida diz, ele não serve para ser técnico, ele tem que fazer a convicção dele. Porque senão é muito simples, tu ganhar 1,5 milhão por mês e aí tu bota a culpa em terceiros. Não está certo, me desculpe. Mas tem jornalista botar a culpa. Mas tudo bem, o Renato tem, é que eu digo, não dá para negar, né, ele é um dos maiores, se não o maior ídolo do Grêmio como jogador, isso aí é inquestionável. Agora, como técnico, ele tem erros e acertos como todos os técnicos, né?
Ele deu título Libertadores, deu título Copa do Brasil ao Grêmio, tem o desgaste, tem, né? A questão da fadiga dos metais, eu acho que nessa linha que tu colocou, realmente, ele é uma pessoa aqui que não... porque ganha 1,5 milhão. Mas isso o mercado paga. Isso o mercado paga. Então, essa questão também, isso abala. Tem a questão do lado emocional do profissional. Ele vive nessa situação, porque aqui ele não tem liberdade. Ele não pode ir lá no barranco, ele não pode ir num restaurante, não pode... Porque a tietagem é uma coisa incrível. Agora, a vida dele é hotel, CT, viagem, aeroporto, CT, aeroporto, viagem, jogo. Claro, isso tem um desgaste. Talvez, até por essa questão, daqui a um pouco, ele possa... E esse encerramento de ciclo do Renato, se isso acontecer, será momentâneo. Como já teve em outras oportunidades. Ele voltará ao Grêmio novamente. Agora, muitos conselheiros têm passado aqui, colegas teus, e têm dito, olha... O Renato tem o lado da vaidade. Eu acho que todos nós temos que ter nossas vaidades. Isso aí é fundamental. Não, ele só tem a vaidade. Não, acho que isso é fundamental. A pessoa, quando perde a vaidade, não deixa de existir. Né? Então, o que acontece? Tem aí um campeonato gaúcho que o Grêmio busca se igualar ao Inter com o octacampeonato. Eu não sei se o Renato daqui a pouco também não vai querer conquistar esse octacampeonato e ficar na história do Grêmio. Cadu, vejam bem. Cadu, tu já viu grandes pilotos de Fórmula 1, o Hamilton, outros, falarem do passado em entrevista? Eu não vi. Aí em esporte tu tem que viver do presente e do futuro. O que tu fez no passado, passou. Tu tem que responder pelo que tu tá fazendo agora. E tu tá fazendo mal, cara. Desculpa. Mas isso é estratégia do Renato. Não, o Renato tem essa estratégia. Olha aqui, ó. Cada um tem a sua estratégia. Eu não estou defendendo o Renato, eu só estou colocando a posição dele, como ele é. Não, na verdade é assim, ó. Como atleta, ele até mereceria uma estátua, como mereceu. Mas ele tem uma estátua. Ele tem. Agora, essa estátua... Tu foi um dos que votou pela estátua? Na ocasião, eu votei, porque era uma unanimidade, né? Eu votei sim. Não, eu nada tenho contra o Renato. Como jogador, eu repito, para mim, as entrevistas dele são péssimas, cara. Tem 3 caras que eu não consigo assistir uma entrevista completa. Eu não vou citar nomes aqui. Mas a entrevista, tudo bem, ela é ruim. Ele é um deles. Mas ele tem que... A questão é determinar. É a mesma coisa que jogador. Porque o jogador não sabe falar. O jogador não tem que falar. O jogador tem que jogar. Né? E isso é uma estratégia do Renato, isso é um marketing do Renato. Ele faz exatamente isso aí. Ele sempre, quando perde, ou seja, para preservar o meu grupo, como ele diz, ele foge. Ele cria um fato e aí fica todo mundo... Quando eu digo assim, o Renato é bom dentro e fora do campo, porque o que ele nos dá de pauta... é uma coisa... Ele deve ser bom para vocês, né? Para nós não, né, Gabriel? Eu tenho uma característica que eu procuro admirar em todas as pessoas. Eu acho que, fundamentalmente, a pessoa tem que saber ter humildade. E o respeito. E o respeito com o próximo. E a grande verdade é que o Renato não tem humildade, não tem os dois. Porque ele diz assim, eu sou bom, ele disse, não é por meias palavras, ele diz, eu sou bom, mas não precisa de uma entrevista chegar e dizer para o jornalista. Então tu vem aqui olha aqui, ó. Ele não sabe conjugar o verbo. Ele não sabe. Olha aqui, ele não sabe conjugar o verbo. Ele diz assim: eu sou bom. Sabe o que ele deveria dizer? Eu fui bom. Porque agora não é bom. Agora, o cara tem. Eu, por exemplo, eu sei que pela complexidade do campeonato, pelos grandes jogos, pela demora do campeonato, tem muitas lesões, tem suspensões e tudo. Agora, algum time base, o cara tem que saber. Eu, sinceramente, se me perguntarem para mim qual é o time base do Grêmio, eu não sei. Eu não sei quem é o titular aqui, quem é o titular ali. Não tem, é uma confusão. Não. É uma confusão. Primeiro, porque tu já te disse que no teu tema escalavam 11 jogadores. Hoje, futebol, tu tem 5 substituições. Pode ter uma base? Não. O Grêmio tem uma base. Eu não sei. O Grêmio tem uma base. Eu não conheço. Até porque tu não consegue repetir mas qual é a base de zagueiro que o Grêmio tem? Mas aí tu tinha Jeromel e Kahneman, que é uma zaga que vai para a história. Não. E aí tu traz o Rodrigo Caio querendo jogar. Aí é outra coisa. Tu tem outra coisa.
Essa questão de zaga não é de agora. O Grêmio ano passado foi a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Soares. Né? Agora eu pergunto o seguinte: sempre ouvi dos grandes, sempre ouvi, Por causa do Luizito e por causa do Renato também. sempre ouvi dos grandes O treinadores. futebol é O coletivo. Luizito fez 3 gols contra o Botafogo, virou o jogo, e eu acho que o Renato tem nada a ver com isso. Sempre aprendi com os grandes treinadores que um time começa a ganhar um jogo pelo meio de campo. Com certeza. Aí o meio de campo. Agora, eu pergunto e lanço no ar aqui, qual é o meio de campo base do Grêmio? Uma hora é Doge, outra hora é PP, outra hora é fulano, outra hora é esse, é aquele, uma hora entra Edenilson, outra hora não entra. O Edenilson chegou agora. Pra começar. Agora, mas então, olha aqui, ó. Nós estamos em outubro e nós não temos uma base de meio de campo. Tem, Garbassi, que é Vijaçante, é Cristaldo. Que isso? Que é? Que isso? Que mais? Uma hora entra Doge, outra hora PP, outra... E cada jogador... Mas o futebol é assim. Cadu, é indefensável, Não, cara. não. Cadu, ele não acertou a mão no Grêmio esse ano, Cadu. Cadu, tu Vamos me ser desculpa, francos. Cadu. Infelizmente, não Cadu, eu passei 2 décadas Vou pra viajando nossa... muito. Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, São Paulo, que eu trabalhava numa empresa grande e andava pra lá e pra cá. Teve um ano que eu fiz 100 voos. Então, eu posso dizer o seguinte, eu viajei com muita celebridade, cara. Pessoas importantes na época. Eu nunca vi uma celebridade mais exibida, mais pedante que esse aí, cara. Quem é bom Não, sempre tem aqui. Não. Renato, Eu vi Eu pessoas. acho Vamos que lá. não só no Grêmio, porque eu não sei onde é que ele Qual ganhou é o mais outro? título. Não interessa. Qual é o outro clube Não que ele interessa. ganhou? Não, não Cadu. interessa. Sim, o cara... No Grêmio ele é Mas eu acho que o cara pode ser bom e ter humildade. Exatamente. Qual é o outro clube que ele ganhou? Prepotência não Renato, leva. Vou repetir. Não ficou no Flamengo? Vou repetir, tu é bom dentro e fora do campo. Nos dá pauta, nós estamos a metade do programa falando. É isso que ele provoca. É isso que ele Renato, provoca. pra mim tu é bom, tu é um ponto, mas tu é petulante. É isso que Desrespeitador com profissionais da área do Pode esporte. ser, extrapola. E tu é um petulante de mão Mas cheia. ele tá. Estamos sempre falando nele, Renato Portaluppi. Bom, agora o que a gente. Jogo, Cadu. Hã? Não ganha jogo. Mas já botou faixa lá no teu time, Sim, Libertadores. Já viram alguma vez a torcida do Grêmio vaiar algum treinador? Como ele já foi vaiado, já, como um grupo de torcedores? Eu não vaio, Não. porque eu Aí- assino de tudo pelo Grêmio. Olha aqui o que a gente não discute, concorda sempre, aí a certeza de que não é bom, é ótimo, tudo que você precisar. É bom, mas só que eu acho Tudo- que acabou o ciclo dele. no Tudo que Grêmio. você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis aí com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Né? Você quer vender eu quero vender, alocar o seu condomínio, mas se você quer comprar também um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar em termos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, o que você precisar. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneu, né? 60 anos de qualidade. Lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, né? E é aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Está aí, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar sua ida da Casa Pneus. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho,
Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, abrindo a semana do Clássico Grenal, no próximo sábado, 16 horas, no estádio Beira-Rio. Nosso Dois Toques de hoje comigo, Gilberto Batista, Ângelo Garbaschi e Marco Antônio Fumagalli. Tem meu canal, né? Vá lá, se inscreva, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Não pode ver ao vivo, aí você pode ver qualquer hora do dia ou da noite. Preste atenção nessa mensagem importante aí da Unimed para você. Um sorriso leva ao outro. Cuide bem do seu com planos odontológicos da Unimed Porto Alegre. Planos sem coparticipação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais. Acesse unipoa.com.br, saiba mais e contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online e não é necessário ser cliente de outros planos Unimed. Planos odontológicos Unimed, Porto Alegre, um sorriso leva ao outro. Contrate agora mesmo, unipoa.com.br. Uma questão muito polêmica, está polemizando muito, né? Foi a indicação do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Olha, um árbitro tem bronca, o Grêmio tem bronca dele, o Internacional tem bronca dele, né? Pelo menos os dois têm bronca dele, né? Agora, como é que ele vai apitar isso? Então, tomara que ele apite sem nenhum problema, sem nenhuma, né, erro aí para um lado ou para o outro, né? O que vocês acham? Essa polêmica aí, ele o jogo contra o Internacional recentemente, né? Olha, foi até o presidente, muitas ofensas do presidente, do vice de futebol, do zagueiro também, que até seria julgado, né? Sim. O corredor até, né? Seria julgado, mas aí, como teve não passou bem o auditor na semana passada pelo STJD, né? E aí ele foi transferido, provavelmente para a próxima semana, né? O Grêmio também, muitas polêmicas em relação a ele aí, né? Que teve nos jogos do Grêmio, então... Eu não sei, tem essa situação criada aí, né? Eu tenho um posicionamento, viu? Eu gosto e assisto muito o futebol europeu. Gosto de ver muito futebol europeu. E, sinceramente, eu não vejo nas partidas do futebol europeu bolinho de jogador cercando o árbitro. Eu não vejo tanto desrespeito como tem o jogador brasileiro.
E eu sabia. Não tem mais agora, Garbassi, que agora tu não viu a nova determinação da Sim, CBF. é o capitão. Somente o capitão se dirige ao árbitro. Sim, mas somente. ninguém cumpre. Eu vejo o bolinho. não. Eu tenho visto as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o pessoal não. Eu quero dizer o seguinte: o jogador brasileiro é mal educado. O jogador brasileiro não sabe se postar em campo. Eu acho o seguinte, ó. O juiz errou. Ninguém vai me dizer que ele errou por mau caráter. O Bruno Argel... Opa, agora eu não sei. Depois dessa CPI que se aconteceu semana passada lá no Congresso Nacional, o empresário falando, olha... Eu quero ver prova. Bom, Eu quero ver prova. Olha, o cara lá do... eu não sei. O Textor, aquele do Botafogo, falou uma porção de coisa. Pois é. Eu quero ver ele provar. Agora o empresário falando as coisas que aconteceram, que já comprou. Não Agora, dá. Não, eu não boto a mãozinha no fogo. Se tu bota a mão no fogo, eu não boto. Eu não boto. Eu quero dizer o seguinte, ó. Me enche o saco sempre que se aproxima o Grenal e vem essa milonga de juiz de futebol. Eu quero ver um Grenal assim, ó, que o jogador entre em campo, vá jogar o futebol, desempenha o seu jogo e, por favor, tenta esquecer o juiz. Repórter da Santa Ceia Não já importa. viveu mais de 500 mil Grenais. E eu não gosto. E eu isso- sou obrigado a gostar? Mas Eu é não uma gosto. rivalidade. Isso não é só no Grenal. Isso é em Flamengo e Fluminense. Isso é em Atlético e Cruzeiro. Claro, no Brasil. Jogador mal educado. Barcelona. Na Europa não é assim. Tá bom. Real Não. Madrid, Barcelona não tem rivalidade. Gosto muito tem. de olhar as coisinhas pra lá. E quando dá. O jogador brasileiro Ah. não tem compostura Não. e não é educado para se E o comportar jogador em campo. brasileiro que joga lá na Europa tem compostura. Tem mais do que o nosso. Não. Vamos lá, mas vamos voltar à realidade. A questão aí foi esse jogo foi, eu acho que foi 28 de agosto, se não me engano, né? Ele marcou um pênalti para o Cruzeiro, né? Aquele pênalti discutível, que o Antony era o goleiro e ele defendeu. Ele deu 7 cartões amarelos e um vermelho, né? Teve aquele pênalti a favor do Cruzeiro e foi exatamente acima do jogador do Internacional, né? Não foi com ele que os jogadores treinaram trocar a abraçadeira de capitão? Não. Um pegou, o outro pegou e outro pegou? Teve num jogo. Teve num jogo desse que o Internacional teve durante a partida 3 abraçadeiras. O Roger, o zagueiro, vamos repetir, ele seria julgado, poderia pegar a pena de 4 jogos aí, né? Então, como ele sentiu mal o auditor na semana passada, ele vai ter a possibilidade do Grenal. Mas era um jogador que estava aí, se não saísse julgamento durante a semana. Tu indica não, porque lá não que seja mais ou menos uma regra, né? De 2 em 2 semanas aí aos julgamentos do STJD, né? É evidente que o Roger não tem o futebol do Kahneman. O Kahneman é muito mais jogador. Mas os dois se assemelham numa coisa. Os dois chegam atrasados na jogada e são obrigados a fazer falta. Ou violenta, ou por entrar atrasado no pé do cara e tal. Então, esse Roger, o Internacional tem que se acostumar, como a torcida do Grêmio já se acostumou com o Kahneman, volta e meia ele vai estar suspenso por cartão amarelo ou por expulsão de campo. Tá bom, ele quer jogadorzinho leve. Não. Jogadorzinho leve. Interpreta errado. Jogadorzinho Interpreta leve. errado. Deixa passar. Carrinho na canela, eu voto que eu não quero. Vai discutir o futebol do Kahneman, vejam só. Vai discutir o futebol. Não discutir. Esse o Rojo também é um Não jogador discutir. chegado. Eu disse que ele chega atrasado e ele faz a falta. Bom, vamos lá. Agora, do lado do Grêmio, né? Ele, exatamente contra o Cruzeiro, né? Até falando do Kahneman, ele expulsou o Kahneman no jogo contra o Cruzeiro. Foi lá no mês de julho, né? Rendeu muitas críticas também por parte do vice-futebol do Grêmio, né? Na ocasião desse jogo, né? E ele foi expulso por uma falta no Ramiro até, né? Que era ex-jogador do Grêmio. E foi no início do jogo, foi lá acho que uns 10, 15 minutos do primeiro tempo, né? E naquele momento o VAR nem foi acionado, decisão dele, né? E ele justificou o cartão amarelo e depois o vermelho, que foi o segundo, exatamente, né? Pelo uso da força do atleta, né? Então querem que o jogador... Eu vou fazer uma pergunta. Tu disse que eu fui o repórter da Santa Ceia, então eu vou aceitar que fui o repórter da Santa Ceia. Agora, me vem na cabeça uma coisa. Eu não tenho lembrança, só se eu não tenho lembrança mesmo, nos últimos anos, de um dirigente, mas não vou me interessar Rio, São Paulo, aqui da dupla Grenal, que tenha vindo no microfone e diz assim, que arbitragem maravilhosa. Nenhum vem, ele só vem para criticar, para isso. Nenhum elogio o árbitro.
Eu não sei que mundo tu vive, eu não sei que mundo tu vive. Sobre esse tema, eu gostaria de falar. Realmente, eu acho que a qualidade da arbitragem brasileira caiu muito. Porque esses árbitros, eles estão confundindo falta com simulação. Em vez de darem amarelo para quem simulou, eles dão pênalti ou falta contra o jogador nem tocou no cara, o cacetinho no chão é pênalti. E isso acontece, isso aí eu tenho desconfiança disso, isso afeta o resultado do jogo. E nós vivemos agora num ambiente aqui no Brasil em que tem essas bets aí, meu amigo. Tudo é possível. Então eu não. Não por elas, mas vamos deixar. Não é por elas, pelos apostadores. Sim. Pelos apostadores. Agora. Mais uma coisa, também olhando do outro lado. Eu também não entendo, quando eu assisto uma partida de futebol, seja o meu time ou qualquer outro, sempre tem um time que tem o controle de jogo. E aí, se tu não tem o controle de jogo e o árbitro erra uma vez, e aí tu perde ou empata, mas tu não tinha o controle de jogo. Então, tu não fez nada para ganhar também. Aí sempre o dirigente põe a culpa na arbitragem. Isso também está errado. Por isso que o Garbassi não quer. Perdeu, bota a culpa na arbitragem. Porque aí fica fácil, né? Então, mas são duas coisas que eu acho que caiu. Caiu a qualidade dos dirigentes do futebol brasileiro e caiu a qualidade dos árbitros. Essa é a minha opinião. Não temos mais bons dirigentes. Eu só queria entrar no tema também e dizer que, para mim, a qualidade caiu total. Tanto que a nossa seleção brasileira aí está onde está. Os jogadores, essa história da CBF, da FIFA, querer dizer que só o capitão fala com o árbitro, eu nunca vi, eu assisto o jogo. Então é um monte de gente em cima do cara, né? Eu acho que a arbitragem também piorou sensivelmente. Eu acho que esse VAR veio para estragar muita coisa, sinceramente. O árbitro está à vontade. Se ele errou lá, não sei o que, o VAR viu, ele e deu e acabou. A culpa não é minha, foi o VAR que veio. Só um pouquinho. Né? Gilberto, o VAR viu. Né? Gilberto, vamos lá. Gilberto, vamos analisar. Agora, só para completar, Cadu. Só para completar. Essa coisa do VAR já foi explicar. O VAR, quando é interpretação... Quando é interpretação... Não, mas tu falou agora que um cara foi expulso e o VAR não se meteu. O VAR tem que se meter dentro da área. Não. Nossa lei de educação é isso, né? Nossa lei de educação regras são regras. Quando é interpretação, né? Aí, como foi o caso do pênalti lá. Eu já vi o VAR. Gilberto, deixa eu explicar. Não entrar no juiz. Tu permite que eu explique? Claro. Ou seja, o VAR... Primeiro, o juiz não chama o VAR. Quem chama o VAR é que chama o juiz. O juiz não foi olhar. O juiz não foi ver. O VAR não chama. O juiz, não. Interpretação. O lance do pênalti no... Mas a decisão final é do juiz. Posso explicar? A decisão é do juiz, claro. Então, ou seja... Mas não a interpretação, a própria palavra já diz, interpretar. Aquele jogo do Grêmio contra o que foi o pênalti que foi dado, o juiz interpretou como pênalti. Aí o VAR não tinha que chamar. E não foi, né? Bom, isso é outra coisa. Pois é. Bom, semana passada passaram aqui 3, 2 disseram que foram e um disse que não foram. Aí é interpretação. Quando o VAR chama, quando é fato, regra, por exemplo, a mão aí é fato. Aí o VAR chama. Né? Então, tem que esclarecer bem essa questão. O VAR, porque isso... Olha só, Inter e Corinthians. Aquele pênalti que foi dado para o Corinthians. O árbitro não deu o pênalti na hora. Mas aí é fato. Então eu peitava. Não, eu estava lá perto do lance e vim, não quero saber do VAR. Aí é fato. Entendeu? Gilberto, tu não entendeu? Aí é fato. Não é... Sim, mas ele foi lá e deu o pênalti. Mas aí é fato. Aí o VAR falou porque era fato. Não, mas se ele é o dono da partida, estava perto do lance... Gilberto, tem regras. Acabou. Tem regras. Cumpra-se as regras. E para mim não foi. O cara tá na banheira e tem que esperar o VAR pro VAR. Isso é ridículo, né? Muito ridículo. Bom, que agora a determinação é esperar o término da jogada para depois o bandeirinha levantar a bandeira. É a regra. Aí 12 minutos de prorrogação. Mas é a regra. Já viu alguma vez? 16 minutos. Vocês que estavam tão elogiando a Europa tem isso também. Na Europa tem isso.
Por que você Lá o VAR decide 1 minuto. Não. Olha aqui, o que você decide sempre e define com sucesso. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado. Ferragem Lampião é uma ferragem profissional, aquele atendimento VIP lá, né, Fumagalli? Do Gilberto, né, e do João Carlos lá, e tudo que você precisar você tem lá na Ferragem Lampião. Então, o slogan diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Está aí, né, o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo de que maneira. Olha só agora o que está lhe proporcionando o Banrisul. Banricompras Premiável, a promoção Banricompras Premiável concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. Ó, em espécie, em Didi, vou repetir, hein? Promoção Banricompras Premiável concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e olha só, além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você encontra lá na Clique. Aí, ó, uma loja sempre bem pertinho de você. E aquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e também o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta segunda-feira. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan.
o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira com Gilberto Batista, Ângelo Garbaschi e Marco Antônio Fumagalli. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, né? Tá aí o telefone, endereço, Avenida de Lopes, no ponto tradicional em Porto Alegre. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, aí no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Olha só a importância desse clássico Grenal. Amanhã nós temos jogo pela seleção brasileira, né? O Brasil que venceu o Chile, né, na semana passada, e jogo de amanhã em Brasília contra o Peru. Aí o Brasil subiu, né, embora ainda deixando muito a desejar a questão de empenho, mas aí está no caminho aí, né? Chegou a ficar ali a possibilidade de cair até em G7, em repescagem, mas a vitória, e se projeta também uma vitória amanhã diante do Peru, que era, o Brasil enfrentou o vice-lanterna, que era o Chile na semana passada, e o Peru era o lanterna, né? Agora inverteu, porque o Peru venceu o Uruguai, o Chile perdeu para o Brasil, agora vai enfrentar, está aí a tabela, olha aí. Ó, tá? Aí não, o Peru continua na vergonha. Venceu, ele tinha vencido aí o Uruguai. Bom, mas de qualquer maneira, o que nos interessa é o futebol do Brasil e a importância que o Dorival Júnior estará no Clássico Grenal no sábado no estádio de Beira-Rio. O Dorival, que também atuou pelos dois lados, como jogador pelo Grêmio e como técnico pelo Internacional. Né? Então, mas ele vem observar os estrangeiros, porque o Internacional tem 4, 5 estrangeiros, o Grêmio 5, ele vem observar os estrangeiros. Será que tem muito nacional para ver aí? Não é. Ou ele vai ajudar a seleção argentina e Uruguai. Borré não tem como. Não, mas olha, para um pouquinho. Só um pouquinho. Uma das críticas que é feita, né? E ele disse quando assumiu que ele convocaria muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. E a gente viu no último jogo. Quem marcaram os gols? Jogadores que atuam no futebol brasileiro. Do Botafogo. Bom, o Botafogo não é do futebol brasileiro? O Botafogo não é do futebol brasileiro? É, claro. Então, ou seja, daqui um pouco ele pode começar, de repente, a olhar por esse lado, porque lá quando ele assumiu, ele disse, vou, né, dar preferência, né? Porque aí tu tá aqui, tu vive aqui, tá naquele... O Botafogo já foi a base. O Botafogo tá voando, né? O Guri. Não, mas não é essa a questão agora. A questão é o seguinte... O que o André fez até agora? Nada. Não, mas vamos lá, não estamos falando do Botafogo. O Botafogo é problema dos carioca, né? Eu estou dizendo o seguinte, que ele tá, ou ele viu, e mostrou isso aí, 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então, não sei, talvez ele tenha vindo, ele veio ver esse Grenal porque alguma coisa ele veio olhar. Ele não está vindo aqui como torcedor, né? Acho que ele veio ver o Grenal só. Ah, tá bom. Mas tá bom, mas que isso, Gilberto? O Grenal ele vê pela televisão. Que isso? Não, ele vem para olhar alguém. Não sei, pergunta para ele, liga para ele, pergunta para ele. Ah, eu te dou o telefone dele, tu liga e pergunta. Né? Ou seja, isso é uma questão do treinador. Se ele está vindo aqui, é porque algum jogador do Grêmio, ele está observando. Ele veio para ver. Uma coisa tu vê pela televisão, outra coisa tu vê no campo. Bom, uma coisa que é tranquilo e não se discute, como sempre, né? Saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem, né? De terça, né? Hoje é fogo no Barranquinho. No Barranco não, é de segunda a segunda direto. É aquelas promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Mas no Barranco também tem delírio, tem Cauê, tem Intex, não fica privado nunca as delícias do Barranco. Você curte aonde você quiser, né? Até um pedido do Elcio, como está sendo, saiu um fake semana passada, que o Barranco estava vendo, documentação do Barranco, pura mentira, né? O Barranco está processando, né, a pessoa que divulgou esse tipo de situação, com documentos do Barranco, enfim. Então, não tem nada disso, é fake, desmentido aí. Graças a Deus. Pedido do Elcio, né, que é o proprietário do Barranco. É o Barranco histórico aqui, né? É o ponto de encontro em todos em Porto Alegre, eu digo sempre, né? Bom, eu sempre estou lá em qualquer local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar,
com o meu Kia da São Motos. Na Avenida Ipiranga 8113, a revenda lá que o Jefferson lhe dá todas as facilidades para compra, troca, revisão, manutenção, né? Então você tem lá na Kia São Motos. Ao lado, aí é na Suzuki São Motos. As mesmas facilidades, né, para os adeptos de duas rodas, moto para passeio, moto para trabalho, revisão, tudo que você precisar aí na sua moto. Preço e qualidade, aí só tem um local. Tá aí, ó, o slogan de tudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Anjo. Obrigado, Fumagalli. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Olha, tem o meu canal, 2 Toques, né? Numeral Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreve, compartilha. Assista a hora que você puder. Não viu ao vivo, tem qualquer hora do dia e da noite. Na sequência aí, na Masper TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.